Olá, meus amigos, tudo bom? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: geração conectada mais distante de Deus. Vou repetir: geração conectada mais distante de Deus. Mas antes de tudo, curta. Já curtiu? Agora comenta, compartilha e acione o sininho para mais notificações. E nos siga, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possíveis e crescer na plataforma. Porque esse canal, o seu objetivo principal é pregar o Evangelho. Vamos lá. Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Vamos lá. Essa epístola de Tiago foi escrita pelo próprio Tiago. Possivelmente foi escrita pelo próprio Tiago. Mas não foi o Tiago apóstolo, foi o Tiago, irmão de Jesus. O Tiago apóstolo, ele faleceu no começo da igreja primitiva, por uma ordem do rei Agripe I. Então, o Tiago, qual escreveu essa carta, é irmão de Jesus. Tendo em vista que a família de Jesus não dava credibilidade ao seu ministério. Eles não criam que Jesus era o Messias. Portanto, Tiago, o irmão dele, só foi acreditar no seu ministério após a sua morte. Aí ele começou a levar fé em que Jesus era o próprio Messias. Aí ele escreve essa carta. Mas por que eu trouxe essa carta, trouxe esse tema? Porque estamos vivendo num tempo onde nossa geração está preocupada em ter conteúdo, preocupada em ter informação, mas não querem buscar o dono do conteúdo. Eles procuram conhecer a palavra, procuram entender da letra, mas não querem se aprofundar nos mistérios de Deus. Não querem se aprofundar na revelação divina. Não querem se preocupar em cuidar da sua vida espiritual. Querem tratar o intelectual, mas esquece do espiritual. Então, não cresce na graça, só no conhecimento. E a palavra fala, crescemos na graça e no conhecimento. Porque se você crescer somente na graça, você não vai ter conteúdo para trazer para a igreja. E para trazer para as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ter graça. E se você crescer só no conteúdo, você não vai ter graça. Então nós temos que ter um equilíbrio. Mas será que essa geração fast food, só se preocupa em informações? Vão na internet, procuram assuntos aleatórios, vê um assunto ali superficial e já pegam aquilo, não comparam com a Bíblia e já levam como se fosse uma verdade plena. E esquecem de bater, tete a tete com a palavra de Deus. Porque a Bíblia é a nossa bússola. Então, se você ouvir algum assunto, ouvir algum vídeo com assunto aleatório e aquele assunto te traz uma dúvida, você vai na Bíblia e confere, para não estar se alimentando de alimentos podres, não estar ingerindo alimento ruim e te fazendo mal. Por isso que nós temos que ter um pastor, um líder, alguém que nos ajuda a se conectar com Deus. Não é que o pastor, o seu líder, vai ser o teu Deus. Não, entenda uma coisa. O seu pastor, o seu líder, ele te ajuda a se conectar com Deus. Porque ele tem mais experiência do que você, tem mais vivência espiritual do que você. Então ele sabe lidar melhor com certas situações e vai te orientar da melhor forma possível. Abrindo parêntese, eu estou falando de um pastor de verdade, tá, gente? Um pastor que segue ali a palavra de Deus, um pastor com uma conduta irrepreensível, que tem o dom do amor, o dom da palavra e o dom do ensino. Não estou falando de pastor picareta, não. Estou falando de pastor realmente pastor. Não dizendo que todo pastor é santo. Todos estamos sujeitos a erros. Mas estou falando daquele pastor que se preocupa com a ovelha. Então, quando você acha um pastor assim, você facilmente vai identificar aquele pastor que está preocupado com a ovelha e aquele pastor que está preocupado com a lã da ovelha. Então, vamos lá. Primeiro passo, procura um pastor que realmente está preocupado com a sua vida espiritual.
Segundo passo, estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia, a palavra de Deus. Não se alimentam daquilo que falam, se alimentam daquilo que está escrito. Você ouve o que falam e depois busca na Bíblia. Igual esse vídeo. Estou fazendo esse vídeo com base no Tiago 4,8. Você vai ver esse vídeo com a Bíblia na mão, para você ir se orientando. Vamos lá. No Tiago 4,8, a parte A está assim, ó. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então, nós já vemos aqui que nós que temos que chegar a Deus. Não Deus tem que chegar a nós. Por quê? Deus já fez a sua parte. Nós temos que entender o seguinte, que Deus já fez a sua parte. Qual parte é esta? Entregou Jesus, o seu único filho, seu filho unigênito. Jesus era parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele abriu mão da sua parte Deus e habitou na terra entre nós como homem. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus fez a sua parte. Agora cabe a mim, gentil, acreditar, confiar e ter fé para seguir a Jesus. Feito isso, você acreditando, você lê a palavra e acredita naquilo que está escrito. Confiando, você segue aquilo que foi escrito e tendo fé, acreditando que você vai ser salvo. Aí sim, você feito isso, você vai estar se aproximando de Deus. Chegai-vos a Deus. Então, seja, é uma atitude nossa. Nós temos que nos chegar a Deus. Nós somos servos de Deus. Não é Deus que é nosso servo. Então, o servo primeiro chega ao teu Senhor. Lá na parte A, chegai-vos a Deus. Ele se chegará a vós. Depois que nós se chegarmos a Deus, aí sim ele vai se aproximar de nós. Porque Deus, ele é santo. Se nós não nos purificarmos, não buscar a santidade, nós não podemos ter o quê? Intimidade com Deus. Então esse texto, a temática dele é intimidade. Aqui está nos ensinando a ter intimidade. Porque, como eu falei no tema, essa geração tem conteúdo, tem teoria, tem sabedoria, mas não tem a intimidade. Não sabe o que é buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus, sendo espírito, nós temos que buscar Ele em espírito. Em espírito e em verdade. Não só buscar por buscar, mas fazer aquilo com o seu coração e com verdade, não com falsidade. Como assim falsidade? Não é buscar a Deus só em momentos bons. Não é buscar a Deus só para ter chave de carro, chave de casa, ter bens materiais. Não. É em momentos ruins também buscar a Deus. Porque Deus também vai nos ouvir em momentos ruins e em momentos bons. Aí na parte B, ele chegará a vós, lavai as mãos, pecadores. Como eu falei agora, o ato de lavar as mãos é se purificar. Nós temos que nos purificar para chegar até a Deus. Então não adianta você estar seguindo uma vida de internet, uma vida de Cristo em casa, uma vida de desigrejado e achar que você vai ter intimidade com Deus. Não. Nós temos sim que buscar Deus em casa, orar a Deus, ler a palavra de Deus e temos que fazer parte de um corpo, porque nós somos membros e todo corpo precisa dos seus membros. Se o seu membro não estiver junto ao corpo, esse membro vai morrer. Então não tem como uma mão viver fora do braço, não tem como o braço viver fora do cotovelo, não tem como o cotovelo viver fora do ombro, não tem como. O braço vive parte do tronco. Nós somos interligados. Então em casa você vive uma vida de espiritualidade com Deus, se santificando, cultuando a Deus. Para quando você chegar no seu ambiente da sua igreja, você compartilhar aquilo que você cultuou, a sua experiência de vida,
para os seus demais irmãos aumentar a fé, porque é isso que o culto faz. Então, essa geração está perdendo essa conexão com Deus. Prefere estar conectado com o mundo, mais distante de Deus. Mas eu creio que através desse vídeo você vai ter uma noção melhor do que é estar conectado com Deus. Não é só sobre você ler a palavra em casa, fazer sua oração em casa e vida que segue. Não. Nós temos sim que fazer parte com o corpo de Cristo. Nós temos que estar em comunhão, tomando santa ceia, um ato de comunhão com a igreja. Aí sim nós vamos atingir a vida eterna, porque é uma coisa gradativa. Primeiro, você reconhece que Jesus não veio na cruz para te salvar. Segundo, você confia na tua palavra. Terceiro, você segue a palavra de Deus. E quarto, faz parte do corpo. Aí sim você vai estar conectado com Cristo. Aí sim você vai ter uma espiritualidade com Deus, vai ter uma intimidade. Porque é disso que nós precisamos. Intimidade. Crescemos em graça e conhecimento. Uma união completa para atingir a plenitude da palavra de Deus em nossas vidas. Fique com essa palavra. Mais uma vez, curta, comenta, compartilha e nos sigam para que nós possamos crescer na plataforma e trazer mais conteúdo para você e para a sua família.